sou Samuel Gomes, o nome completo é Samuel de Paula Gomes. Eu sou da periferia de São Paulo, Americanópolis. Sou hoje dono do maior acervo de histórias LGBT, que é a PN+, do mundo. Autor do livro Gordo no Armário, que saiu pela Companhia das Letras. E eu venho de uma família evangélica. Então, eu e meus pais, mais uma irmã mais velha. A gente morava de favor, né, no quintal da minha avó. E aí, dentro desse contexto que eu acabo crescendo, né? Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, meu pai autônomo, e eu e minha irmã sendo criada pela minha avó, pelas minhas tias, e quando não ia para o colégio. E a minha família, eles sempre foram de igreja evangélica, né? Eu sou da terceira geração dentro da mesma igreja, que é a Congregação Cristã no Brasil. E a religião entra na minha vida num lugar de pertencimento. E antes de mim, sabe? E eu só fui entender isso mais velho. Entender que meu pai e minha mãe, sendo duas pessoas pretas retintas no Brasil, que é extremamente racista, a única forma de se sentir pertencente a algum grupo, naquele momento, era estando dentro de uma igreja. E dentro do contexto religioso ali, era o único lugar que eles se sentiam acolhidos, né? Eles não tinham perspectivas, muitas vezes, de trabalho, de felicidade de vida, e ali, naquele ambiente, eles tinham, pelo menos, uma sensação de pertencimento e esperança. Eu já nasci, né, dentro de uma família que era muito religiosa. Na minha casa, a televisão só foi entrar quando eu tinha 7 anos de idade, porque era proibido. A gente não podia, por exemplo, não podia usar short, não podia usar regata, a gente não podia ir para a praia. Minha mãe e minhas tias alisavam o cabelo para ser aceita dentro da igreja. A gente não podia ter acesso a muitos meios de entretenimento, diversão, ou mesmo fazer questionamento sobre a realidade que a gente estava vivendo. Isso já foi um dos marcadores que começaram a me fazer questionar a realidade que eu estava vivendo. Porque com 6 anos de idade, eu já tinha alguns questionamentos, não voltado para a parte sexual, mas entendendo que eu nutria carinhos por outros meninos. Isso já mostrava qual o terreno que eu estava pisando. Quando eu percebo que eu era diferente dos meus primos, que eu era diferente dos meus amigos muito próximos ali da igreja, e principalmente quando eu comecei a perceber isso com o passar do tempo, né, no começo da adolescência, que outras pessoas que eram tidas como gays ou lésbicas, como eram reconhecidos ali ainda dentro da comunidade que eu fazia parte, sofriam, eram expulsos de casa. Existiam pregações que falavam que essas pessoas iam para o inferno. Então, eu fui crescendo com muito medo, com muito medo. E eu não falo isso para ninguém. E esses questionamentos, eles vão até os 13 anos, que é um outro marco da minha vida, né? Quando eu entendo, naquele momento, que a minha única solução era entrar de cabeça na igreja. Tem um detalhe também muito importante, que a região que eu cresci era uma região muito violenta, né? Então, era Americanópolis, que era tida como a região mais violenta de São Paulo nos anos 90 e nos anos 2000. Então, dentro do contexto que eu tinha religioso, eu só achava que eu tinha uma saída. Porque se eu não frequentasse a igreja, provavelmente eu poderia, sei lá, morrer dentro da violência que era aquela periferia. Ou mesmo, se por acaso descobrissem sobre a minha orientação sexual, eu também morreria. Tinha uma coisa muito forte dentro de mim, que eu não falava a palavra gay ou homossexual. Eu tinha medo de falar essa palavra, porque eu falei assim, que a palavra tem poder, e se eu falar, eu vou virar. Só que eu sempre soube que eu era diferente dos meus amigos, que eu era diferente dos meus primos, e que eu sentia afeto e um carinho muito grande pelos meus amiguinhos, tinha aqueles amores platônicos assim da adolescência, e com 13 anos eu me batizo com a intenção de me curar. E se antes eu já ia para a igreja, sei lá, 4 vezes por semana, eu comecei a ir de domingo a domingo, sabe? E eu passo por um processo muito forte na minha vida, que eu passo 10 anos, depois do meu batismo, eu passo 10 anos dentro da igreja com um único propósito. Eu ficava orando de madrugada por pelo menos 2 horas, se não a noite inteira, pedindo ou para não acordar com vida ou para acordar hétero. Porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer comigo, né? Das coisas, das maldições que falavam que iria acontecer se por acaso abandonasse a igreja ou se por acaso assumisse a minha sexualidade. Nesses 10 anos batizado, foi quando eu comecei, aos poucos, a encontrar outras histórias que, em partes, me traumatizavam, em partes me ensinavam qual era o terreno que eu estava pisando ali, porque eu não sou o único LGBT da minha família.
Então, da minha família, da parte de mãe, algumas pessoas já tinham saído do armário e eu fui acompanhando esse processo que foi muito doloroso para essas pessoas. Foram expulsas de casa, foram condenadas pela própria família. Eu vi dentro da igreja pessoas sendo humilhadas ali dentro. História de pessoas próximas que retiraram a própria vida por conta da não aceitação. Dentro dessa religião que eu cresci, dentro dessa igreja que eu cresci, eles te fazem acreditar que você está errado, eles te fazem acreditar que a cura viria pela sua frequência constante ali dentro da igreja, ou porque você estava falho em alguma coisa, ou porque era algum castigo de Deus, e aí você, pelo menos no meu caso, eu não entendia qual era o meu propósito enquanto ser humano. Ser um homem gay, preto, da periferia, é desafiador. Não desejo para ninguém. Eu acho que hoje eu já consigo estar próximo de uma comunidade preta que me abraça, muitas vezes, de uma comunidade LGBT que me abraça. Mas dentro de um processo de aceitação, você criar consciência que o seu tom de pele, o lugar que você nasceu e a sua orientação sexual, ela entra dentro de um saco de não aceitação, isso é muito forte para mim. Se meus pais entraram na igreja por conta desse tal pertencimento, era por conta desse tal pertencimento que eu também estava ali dentro. Demorou muito para eu sair do armário com meus pais. Eu saio do armário com meus pais com 24 anos. Com 23 eu começo a frequentar uma ONG em São Paulo chamada Projeto Purpurina, que era uma ONG que existia no centro de São Paulo. E lá eu comecei a ter referências e a partir daí eu comecei a ter um pouco mais de força. E com 23 anos eu já estava no segundo ano da faculdade e graças a políticas públicas de inclusão eu consegui entrar na faculdade e ali eu tive uma base de amizade que me permitiu ser eu mesmo. Eu primeiro precisei ter esse núcleo duro de amizades para me sentir um pouco mais seguro, para quando eu falasse para os meus pais eu não me sentisse tão desamparado. O processo de aceitação é um processo muito solitário. Eu não contava com muita gente antes de começar a falar. E como eu tinha muito medo de sair daquela instituição religiosa, de pecar, como eles mesmos falam, de perder o céu e tal, eu procuro um psiquiatra para ser hétero. Eu falo para ele, olha, meus amigos estão namorando, estão casando, eu não posso decepcionar meus pais, eu preciso de algum remédio para ser hétero. E aí ele parou um pouco, me ouviu e falou assim, olha, eu vou te encaminhar para uma psicóloga. Eu saio muito revoltado porque eu falei assim, eu estava indo ali em busca de uma cura, né? E eu fico com medo do que eu vou ouvir lá, porque entraria em conflito com as coisas que eu aprendia na igreja, que a solução estava numa pregação, a solução estava na oração. Fui eu que busquei a cura gay por conta de tudo que eu ouvia dentro da igreja. A igreja não aceita. A congregação cristã no Brasil não aceita LGBTs. E eu ouvi de vários amigos meus, ex-amigos meus da igreja, que eu estava com um demônio no corpo. Que aquilo ali era errado, que eu ia para o inferno. Então, quando eu vou atrás dessa cura, eu vou atrás de ser amado. Porque aí eu estou falando de ser amado pelos meus pais, sendo quem eu sou, porque eles não sabiam que eu era 100%. Estava em busca de ser amado pelos meus amigos da igreja, que eram aqueles que eu cresci desde a infância. E se esse pertencimento viria através de uma cura, eu estava indo atrás dessa cura, seja através de muita oração ou de algum medicamento. Porque, do contrário, eu não via outra saída, porque eu não tinha outros referenciais até então. Era uma angústia e um sofrimento tão forte que acabou ocasionando uma doença psicossomática que eu carrego até hoje, que é a doença de Crohn. E que, se não tratasse, ia virar um câncer de intestino. E aí eu fico com muito medo ali naquele momento e eu já sabia o porquê que isso estava acontecendo, só que nessa época eu ainda não era assumido por meus pais e eu ainda não tinha conversado com nenhuma terapeuta para entender sobre a minha sexualidade. E aí eu fui entender que, apesar de todas as orações pedindo que não existisse mais se não acordasse hétero, eu percebi que eu não queria não viver, que eu queria viver a experiência de ser quem eu sou sem que eu ligasse para que as outras pessoas falariam, sabe? Eu falava, eu preciso colocar para fora tudo isso que eu sinto, tudo isso que aconteceu comigo. E foi quando eu abri um Tumblr, um blog, e ali eu comecei a escrever. Esse Tumblr, ele fez um pouco de sucesso ali dentro da comunidade que eu fazia parte da ONG. E aí eu comecei a ter um pouco mais de força para poder falar para as pessoas quem eu era. Já tinha passado alguns anos, já estava saindo com as pessoas que eu conhecia.
E meus pais me pediram para voltar para casa um domingo que eu tinha saído com meus amigos para entender o que estava acontecendo. E meus pais me chamam para conversar e nessa conversa meu pai vira para mim e falou assim: você está saindo muito, você já não quer mais ficar em casa, será que não está na hora de você casar? Eu falo não. Naquele momento eu já estava um pouco mais forte, né? E aí a gente tem uma conversa que eu vejo os olhos dos meus pais encherem de lágrimas, eu vejo minha mãe tentando fazer um malabarismo para tentar entender o que estava acontecendo, e meu pai vira e fala que se eu não estivesse juntando até aquele momento dinheiro para sair de casa, era para daquele momento em diante eu guardar uma grana para sair de lá, porque dentro do mesmo teto a gente não ia ficar, porque ele não ia aceitar ouvir algo dentro da igreja e na casa dele está acontecendo algo completamente diferente. E aí eu entendo que não ia ser sustentável, não ia ser saudável, eu iria passar por tudo aquilo que eu vi outras pessoas passando. Eu vi amigos dos meus pais expulsarem os filhos de casa e a pessoa meio que se perder assim na vida por não ter uma estrutura, acabar se afundando nas drogas ou mesmo morando na rua, tipo, e eu não queria isso para mim. Estava no meio da realização de um sonho, que era fazer uma faculdade, eu não queria passar por isso. Tinha sido muito difícil para mim, então eu comecei a falar com algumas pessoas do mercado ali que eu já tinha trabalhado, se eles sabiam de algum lugar. Como minha irmã já sabia, eu já tinha conversado várias coisas com ela e tinha mostrado o filme Orações para Bob para ela assistir. E ela chorou, ela gostou muito. A Orações para Bob fala da história de uma família de evangélicos, crentes, que o filho se assume gay, na verdade é tirado do armário, e passa por uma tortura psicológica muito grande dentro da igreja e dentro de casa, e ele acaba se matando. E ela apresentou esse filme para o meu pai e para minha mãe, ela colocou eles dois para assistirem. E eu só fiquei sabendo disso depois, porque eles terminam de assistir o filme, minha mãe começa a chorar e abraça minha irmã, e meu pai entra no banheiro e se tranca e fica lá pelo menos por 1 hora. Eu acredito que chorando também. Eu sei que naquela noite, quando eu já estava saindo da agência, meu pai me liga e falou assim: Samuel, onde você tá? Eu falei assim: tô voltando para casa. Ah, tá, então me espera em tal ponto que eu vou te buscar. Ele fala assim para mim: Samuel, eu não entendo o que você está passando e eu acho que vai demorar um pouco para poder entender, mas tudo que a gente conquistou aqui, a gente conquistou junto. A gente estava dentro de uma casa que todo mundo dentro de casa, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, a gente construiu aquela casa, né? E ele falou assim: se até agora a gente fez tudo junto, não é agora que a gente vai se separar. Eu vou aprender, sua mãe também vai aprender e a gente vai tentar entender como é que vai ser. Eu lembro que naquela ocasião eu falei assim: eu tenho já alguns livros aqui se vocês quiserem ler e tal, e eu faço parte de uma ONG. E aí comecei a contar várias coisas que eu já estava vivendo, que eles não sabiam, que poderiam auxiliar eles nesse processo, porque quando o filho sai do armário para os pais, são os pais que entram nele. O armário às vezes não fica vazio. Só que é por isso que eu guardei no armário. Porque tudo que eu fui aprendendo, eu fui guardando nesse armário que não podia ficar vazio. Então, quando eles entraram, eles encontraram muita informação. Eles encontraram alguém que poderia responder algumas perguntas para eles que eles teriam dúvida dentro da igreja. Há uns 4 anos atrás, eu perguntei para o meu pai como é que estava a relação dele com a igreja, porque meus pais ainda frequentam a igreja. Ele virou para mim e falou assim: olha, se na Bíblia Jesus disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, quem é mais próximo de mim do que meu filho? Se a igreja está pedindo para expulsar meu filho, é a igreja que não entendeu. O que eu diria para essas pessoas? Se cure. Se cure dessas pessoas que te machucam. Se cure dessa religião que te maltrata. Se cure desse Deus falso que não te aceite. Porque você não precisa de cura. Você nasceu para ser quem é. E a prova da existência de um Deus maior, de uma entidade que cuida das pessoas, é que Ele te fez. E te fez para ser feliz, te fez para amar. A única cura que você tem que ter na sua vida é desses machucados que tanta gente te fez. Você não precisa carregar esses machucados, você não precisa levar essas pessoas que te machucam para sua vida. Mas vai chegar um momento que nós, dessa geração, vamos olhar para trás e vamos ver o quanto que a gente abriu o caminho para que outras pessoas viessem e não precisem mais passar por isso. Então, se cure dessas pessoas, se cure dessa ideia de mundo, se cure dessa falsa sensação de não pertencimento, porque você pertence ao mesmo mundo que eu e a gente está aqui para viver e não só sobreviver, sabe?